Nesta aula, vamos corrigir os exercícios propostos na aula anterior. Nos problemas de 1 a 9, esboce as curvas e calcule as áreas das regiões que elas delimitam. Número 1, y igual a x ao quadrado e y igual a 2x. Na aula anterior, listamos os passos que devemos seguir para o cálculo de área entre curvas. Passo 1, fazer um esboço das funções e identificar os pontos de interseção. Passo 2, decidir se vamos utilizar retângulos verticais com largura dx ou horizontais com largura dy para o elemento de área. Passo 3, escrever a expressão que define o elemento de área, dA, em termos de x e y. Passo 4, integrar dA entre os limites x e y apropriados. A primeira função, que chamaremos de f de x, é uma parábola côncava para cima, já que o termo quadrático é positivo e que passa pela origem dos eixos de coordenadas, né? O f de 0 vai ser 0 ao quadrado, que é 0. A segunda, que chamaremos de g de x, é uma reta crescente, já que o termo de x é positivo, que também passa pela origem, né? O g de 0 é 2 vezes 0, que é igual a 0. Um esboço dos gráficos é mostrado na figura. É fácil identificar a área entre as curvas que devemos determinar o valor. Podemos desenhar um retângulo vertical infinitesimal, cujo comprimento é igual a dx e cuja altura é a diferença entre as curvas. Como a função g de x igual a 2x está acima da função f de x igual a x ao quadrado na região, a altura desse retângulo é igual a 2x menos x ao quadrado. Então, a área desse retângulo infinitesimal é dA igual a 2x menos x ao quadrado, que é a altura, vezes dx, que é o comprimento. Observe que existem dois pontos de contato entre as curvas que definem a região entre elas que devemos determinar a área. Nestes pontos, elas têm o mesmo valor. Igualando as funções, x ao quadrado igual a 2x. Passando 2x para a esquerda, x ao quadrado menos 2x é igual a 0. Podemos colocar o x em evidência e escrever como x vezes x menos 2 igual a 0. Esta expressão será nula quando um dos fatores for nulo, ou seja, quando x for 0, que a gente já sabia, e quando x menos 2 for 0, ou seja, quando x igual a 2. O valor das funções para esses valores de x, o f de 2 vai ser 2 ao quadrado, que é 4. Né? E o f de 0 já calculamos que é 0. Então, as funções se interceptam nos pontos 0, 0 e 2, 4. Estes pontos definem os limites da integral que determina a área entre as curvas. Então, a área será a integral de 0 até 2 do dA, que é 2x menos x ao quadrado vezes dx, que dá 2 vezes a integral de x é x ao quadrado sobre 2 menos a integral de x ao quadrado, x ao cubo sobre 3. A gente pode cancelar o 2 aí, né? Então fica x ao quadrado menos x ao cubo sobre 3, que eu vou integrar de 0 a 2. Quando x vale 2, vai ficar 2 ao quadrado menos 2 elevado ao cubo sobre 3, menos, quando x for 0, 0 ao quadrado menos 0 ao cubo sobre 3. 2 ao quadrado é 4, menos 2 ao cubo é 8, 8 terços, e o outro termo dá 0. Se a gente tirar o mínimo múltiplo comum dá 3, 3 dividido por 1 dá 3 vezes 4 dá 12, menos 3 dividido por 3 dá 1 vezes 8 dá 8, 12 menos 8 dá 4 terços, que é o valor da área. Número 2, y igual a x ao quadrado e x igual a y ao quadrado. A primeira função é uma parábola côncava para cima, cujo vértice é a origem, né? Um gráfico muito conhecido. A segunda função, nós temos duas funções implícitas de x. Se a gente escrever y ao quadrado é igual a x, o y vai ser mais ou menos a raiz quadrada de x. Então, teremos duas funções, y igual a raiz de x e y igual a menos raiz de x. Os gráficos das três funções são mostrados na figura. Perceba que a área que devemos determinar
é delimitada pela função y igual a raiz de x acima e a função y igual a x ao quadrado abaixo. Se desenharmos um retângulo infinitesimal vertical, seu comprimento será dx e sua altura será a diferença entre essas duas funções. Vai ser raiz de x menos x ao quadrado. A área deste retângulo é dA igual a raiz de x menos x ao quadrado, né, a altura, vezes o comprimento dx. Nos pontos de interseção entre essas curvas, elas têm o mesmo valor. Então, vamos determinar igualando as duas expressões. X ao quadrado vai ser igual a raiz de x. Se a gente elevar ao quadrado ambos, fica x à quarta igual a x. Passando o x para a esquerda, x à quarta menos x é igual a zero. Podemos colocar o x em evidência, então fica x vezes x ao cubo menos 1 igual a zero. Essa expressão será nula quando um dos fatores se anular, ou seja, quando o x for igual a zero, e quando x ao cubo menos 1 for igual a zero, passando o menos 1 para o outro lado, x ao cubo é igual a 1, então o x vai ser a raiz cúbica de 1, que é 1. Os valores das funções nestes pontos, podemos escolher qualquer uma delas, né? O f de 0 vai ser 0 ao quadrado, que é 0, né? A origem. E o f de 1 vai ser 1 elevado ao quadrado, que é igual a 1. O ponto 1 é o outro ponto de interseção, além da origem. Os valores de x destes pontos definem os limites da integral, que corresponde à área entre essas duas curvas. Então, a área entre as curvas é a igual a integral de 0 a 1 do dA, né? Que é raiz de x menos x ao quadrado vezes dx. Se eu escrever a raiz quadrada aí na forma exponencial, fica a integral de 0 a 1 de x elevado a meio menos x ao quadrado dx. Que vai ser igual a integral de x elevado a meio, eu vou somar 1 ao expoente, né? Meio mais 1 dá 3 meios, e vou dividir pelo valor, dividido por 3 meios, menos a integral de x ao quadrado, x ao cubo sobre 3. Na primeira tem uma divisão de fração, que é a primeira vezes o inverso da segunda. O inverso de 3 meios é 2 terços, e x elevado a 3 meios, eu posso escrever como raiz quadrada de x elevado ao cubo, menos x ao cubo sobre 3, que dá 2 terços vezes raiz de x elevado ao cubo, é a mesma coisa de x raiz de x menos x ao cubo sobre 3, que eu vou integrar de 0 a 1. Quando x for igual a 1, vai ficar 2 terços vezes 1 raiz de 1, menos 1 elevado ao cubo sobre 3, menos. Quando x for 0, dá 2 terços vezes 0 raiz de 0, menos 0 ao cubo sobre 3. 1 vezes raiz de 1 é 1, então fica 2 terços menos 1 terço, e o outro termo dá 0. 2 terços menos 1 terço dá 1 terço, que é o valor da área entre essas duas curvas. Número 3. Y igual a x ao quadrado mais 2, y igual a 4 menos x ao quadrado. Vamos esboçar os gráficos das funções para identificarmos a região que devemos determinar a área. Como antes, vamos chamar a primeira função de f de x e a segunda de g de x. A primeira função é uma parábola, já que se trata de um polinômio do segundo grau. Se eu calcular o f de 0, vai ser 0 ao quadrado mais 2, que é igual a 2. Então, seu gráfico toca o eixo vertical no ponto 0, 2. As raízes da função são as soluções da equação x ao quadrado mais 2 igual a 0, passando o 2 para o outro lado, x ao quadrado é igual a menos 2. Extraindo a raiz quadrada dos dois lados, o x vai ser mais ou menos a raiz quadrada de menos 2. Como não existe raiz real de números negativos, esta equação não tem solução. Isso significa que o gráfico da função não toca o eixo horizontal. O gráfico dessa função é bastante semelhante ao gráfico da função y igual a x ao quadrado, com a diferença de que nesta somamos duas unidades. Então é só subir esse gráfico 2 unidades. A segunda função também é uma função polinomial do segundo grau e seu gráfico também é uma parábola.
o g de 0 vai ser 4 menos 0 ao quadrado, que é igual a 4. Então, o gráfico toca o eixo vertical no ponto 0, 4. As raízes dessa função são as soluções da equação 4 menos x ao quadrado é igual a 0. Passando menos x ao quadrado para o outro lado, 4 vai ser igual a x ao quadrado. Extraindo a raiz quadrada dos dois lados, eu posso dizer que o x vai ser mais ou menos a raiz quadrada de 4, que é igual a mais ou menos 2. Então, o gráfico toca o eixo horizontal nos pontos menos 2, 0 e 2, 0. Como o termo quadrático é negativo, a parábola é côncava para baixo e o gráfico é mostrado na figura. Perceba que a função g de x igual a 4 menos x ao quadrado aparece acima da função f de x igual a x ao quadrado mais 2 na região delimitada pelas duas curvas. Se desenharmos um retângulo vertical infinitesimal nesta área, seu comprimento será dx e sua altura será a diferença entre os valores das funções, né? Vai ficar 4 menos x ao quadrado menos x ao quadrado mais 2, que dá 4 menos x ao quadrado, o sinal negativo troca o sinal de tudo, fica menos x ao quadrado menos 2. 4 menos 2 dá 2, menos x ao quadrado menos x ao quadrado menos 2x ao quadrado. Posso colocar o 2 em evidência, fica 2 vezes 1 menos x ao quadrado. Então, essa vai ser a altura do retângulo. A área deste retângulo é dA igual a 2 vezes 1 menos x ao quadrado vezes dx. Se integrarmos esta área entre os pontos de interseção das duas curvas, determinamos o valor da área delimitada por elas. Nos pontos de interseção, as funções são iguais. Então, x ao quadrado mais 2 vai ser igual a 4 menos x ao quadrado. Passando todos os termos para a esquerda, fica x ao quadrado mais 2, mais x ao quadrado menos 4 igual a 0. X ao quadrado mais x ao quadrado dá 2x ao quadrado, mais 2 menos 4 dá menos 2. Dá para dividir tudo por 2, né? Posso escrever como x ao quadrado menos 1 igual a 0. Passando o menos 1 para o outro lado, x ao quadrado é igual a 1. Extraindo a raiz quadrada dos dois lados, o x vai ser mais ou menos a raiz quadrada de 1, que é mais ou menos 1. Os valores das funções nesses pontos são: o f de menos 1 vai ser menos 1 ao quadrado mais 2. Menos 1 ao quadrado é 1, mais 2 é igual a 3. O f de 1 vai ser 1 ao quadrado mais 2, que é 1 mais 2, que é igual a 3. Então, os pontos de interseção são menos 1, 3 e 1, 3. Portanto, definido o intervalo, a área entre as curvas é A igual a integral de menos 1 a 1 do dA, né, que é 2 vezes 1 menos x ao quadrado dx, que dá 2 vezes a integral de 1 é x, menos a integral de x ao quadrado, x ao cubo sobre 3, que eu vou integrar de menos 1 até 1. Então, fica 2 vezes. Quando x for 1, vai ficar 1 menos 1 terço, menos. Quando x for menos 1, fica menos 1 menos 1 ao cubo sobre 3. Que dá 2 vezes 1 menos 1 terço, menos 1. Menos 1 elevado ao cubo dá menos 1. Como tem um menos lá de fora, mais 1 terço. Que dá 2 vezes 1 menos 1 terço. E o sinal negativo troca o sinal de tudo, fica mais 1 menos 1 terço, que dá 2 vezes 1 mais 1 é igual a 2, menos 1 terço, menos 1 terço, menos 2 terços, que dá 2 vezes, tirando o mínimo comum dá 3, 3 dividido por 1 dá 3 vezes 2 dá 6, menos 3 dividido por 3 dá 1 vezes 2, menos 2. Então fica 2 vezes, 6 menos 2 dá 4, 4 sobre 3, 2 vezes 4 dá 8 terços, que é o valor dessa área. Na próxima aula a gente continua a resolução.